Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre Gabriel Carvalho, a joia do celeiro de ases que está na mira de clubes ingleses. E mais do que isso, foi listado por um portal inglês entre as maiores promessas do futebol mundial. Quero falar também, gente, sobre o clássico Grenal e as possibilidades do Inter, além, claro, de falar sobre um duelo entre colorados que rolou ontem à noite na data FIFA. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né, tem muita coisa rolando nessa semana Grenal e o que não pode, gente, é tu ter mais dor de cabeça com o teu IPVA, com o teu licenciamento, com multa do que com o Grenal. Com a escalação do Roger, né, de como vai ser o clássico, então faz o seguinte, baixa agora o aplicativo da Zapay para poder quitar as tuas pendências e rodar tranquilo com o teu veículo. É muito simples, tá? É só baixar o app aqui que está na descrição do vídeo. Lá você consulta de forma gratuita a placa do teu veículo e já pode fazer a quitação em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. E ainda por cima, tu tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora, não tem motivo para tu não baixar. Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, quero falar sobre a situação envolvendo o Gabriel Carvalho. Afinal, o jovem meia de 17 anos do Internacional foi citado, pelo periódico The Guardian, que geralmente faz listas das maiores promessas aí do futebol mundial. E aqui eu tô falando do futebol mundial mesmo, porque nessa lista tem, por exemplo, o Mastatuono do River Plate, tem o Lamine Yamal do Barcelona, tem outros jogadores na lista, tá? Brasileiros, apenas 3. O Estevão, que é do Palmeiras e que vem se destacando, e que inclusive já foi vendido ao Chelsea da Inglaterra, o Riquelme Felipe do Fluminense e o Gabriel Carvalho do Internacional. Dentro da matéria, gente, aparecem alguns dados ali sobre o Gabriel e tal, e algum relato de alguma personalidade do futebol sobre ele. A pessoa que falou sobre Gabriel Carvalho foi ninguém mais, ninguém menos que Fernando, volante do Inter e que jogou muitos anos no Manchester City, do Guardiola, jogou no Sevilha, jogou em grandes centros e que tem uma história com o futebol inglês, como eu citei. E ele disse que o Gabriel Carvalho ele tem a personalidade de grandes jogadores com quem ele atuou no futebol. Isso é, sei lá, comparar a grandes nomes que o Fernando jogou no City, no Porto, no Sevilha, poderia citar vários aqui. Mas ele mesmo citou, ele comparou o Gabriel Carvalho com o De Bruyne. Calma, não estou dizendo que ele vai ser o De Bruyne, estou dizendo que o Fernando comparou algumas situações dentro de campo, como a leitura de jogo, a visão do momento do jogo, a forma como usa os dois pés, também a questão da personalidade para jogar e do comprometimento dele com o futebol, lembram muito o Kevin De Bruyne. Então, é o Fernando que está dizendo, o Fernando jogou com os dois, então ele mais do que ninguém pode avaliar essa situação. Então, Gabriel Carvalho, a gente sabe que desperta o interesse de 2 clubes em especial até agora, que se manifestaram informalmente ao staff do jogador e ao Inter, que é o Arsenal e o Chelsea. Eu diria, que pelo que eu já ouvi nos bastidores, o Chelsea é um caminho mais natural, pela forma que o Chelsea está agindo no mercado, contratando jovens jogadores. Contratou recentemente alguns jogadores aqui no Brasil, o Ângelo dos Santos, que hoje está no Al Nassr, contratou o David Washington também, atacante também do Santos, e recentemente, como eu disse, levou o Estevão do Palmeiras. O Arsenal até faz algumas contratações, mas não paga tão caro quanto o Inter gostaria de negociar esse jogador, na casa dos 40 milhões de euros, mas por enquanto ele permanece, até porque nem poderia deixar o Inter enquanto não completar a maioridade lá em agosto de 2025. Outra promessa que está se destacando, gente, é Gustavo Prado. Afinal, ele foi convocado pelo Ramon Menezes para a disputa de alguns amistosos ou jogos treinos da Seleção Brasileira Sub-20 no preparativo para o Sul-Americano que vai rolar no Peru na próxima temporada, ali entre janeiro e fevereiro, e ele fez 2 gols em 2 amistosos, um contra o Resende do Rio de Janeiro e outro contra o Nova Iguaçu, a seleção ganhou os 2, até de goleada,
E o Prado acabou marcando 2 vezes. Foi titular, tá? Nos 2 jogos. Então, é um princípio de moral que ele tem aí com o Ramon Menezes. Lembrando que na última convocação, né, onde rolou 2 amistosos contra o México, o Gabriel Carvalho foi chamado. O Henrique Menck, goleiro, também foi chamado. Dessa vez foram outros 2, o Prado e o Pedro Cauã, zagueiro que ainda não conseguiu estrear profissionalmente pelo Internacional. Então, assim, gente, dá para dizer tranquilamente aqui que o Inter vem formando bons jogadores, tá? E tem outros tantos para virem, hein? Já citei aqui o Iago Noal, o próprio Jonathan Cauã, que é ponta e que tá virando aí uma grande promessa do celeiro. Tem outros jogadores ainda, né, que a gente cita bastante, que é o caso do Ricardo Matias. Então a base do Inter parece estar vivendo um novo momento dentro do clube. Então é algo que a gente tem que vangloriar aqui. Neste momento está rolando treino lá no CT do Parque Gigante, o Roger vai falar e a gente vai repercutir bastante à tarde, né, sobre as declarações do Roger. Há ainda aquela dúvida, né, entre os 3 jogadores, né, o Borrell acho que joga tranquilamente, eu acho que a principal dúvida vai ficar mesmo com o Rohel, que foi preservado da última atividade, tem uma questão, né, da falta de ritmo de jogo, então ele para mim vai ser a principal dúvida, o principal mistério do Inter para o Grenal. Mas ao mesmo tempo, né, gente, a gente acredita que o Inter vai, né, conseguir desempenhar bem. Vamos ver o que vai dizer o Roger aí hoje pela manhã, e à tarde a gente repercute o que disse o técnico colorado. O Roger que vai ganhar reforços, falei sobre o Prado, sobre o Cauã, né, estão de volta já, não sei se já treinaram hoje, imagino que parte física e a partir da manhã já integrados, acho que o Prado vai ser relacionado, o Pedro Cauã não tenho essa certeza, e os 2 selecionáveis estão de volta também, né, Rocher e Valência, que se enfrentaram ontem em Montevidéu, seleção do Uruguai contra a seleção do Equador, empate em 0-0. A data FIFA foi ruim para a seleção uruguaia, né, que acabou perdendo para o Peru e empatando em casa com o Equador, depois daquela polêmica envolvendo o Soares e o Marcelo Bielsa. O Rocher ontem até teve um bom desempenho, acabou fazendo algumas intervenções importantes em ataques equatorianos. O Valência não, tá? O Valência não teve um bom jogo, teve uma finalização a gol e saiu logo no comecinho do segundo tempo, né, sacado pelo Sebastian Becassese. Então, assim, se pudéssemos ver aqui, a data FIFA não foi boa para nenhum dos 2, né? Nem para o Rocher, que teve uma falha contra o Peru, e nem para o Valência, que não teve grande protagonismo, nem no jogo contra o Uruguai e também nem na outra partida que ele acabou disputando, que não teve, né, aquele protagonismo importante que ele geralmente tem, né? Então não deu para a seleção quebrar mais uma vez o jejum do Valência, tá bom? Lembrando que este vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR, para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando, né, que a KTO foi uma das primeiras casas a regularizar aqui no Brasil, então ela pode operar em solo brasileiro, e é uma casa para maior de 18 anos e você precisa jogar com responsabilidade, tá bom? Então palpita lá, né, uns 5 pila, 10 pila, né, para deixar o jogo mais emocionante, e já tem as primeiras odds do Clássico Grenal. Então passa lá, KTO.com, minha parceira aqui no canal. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê. Fui!